Bem-vindo ao Ouvindo Terror, o canal onde os relatos mais assustadores ganham vida. Hoje você vai ouvir o relato de Joaquim, um morador da roça que testemunhou seu melhor amigo se transformar em algo que não deveria existir durante uma noite sem lua. Se você é novo por aqui, não esqueça de deixar se inscrever no canal e deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que, como você, adoram histórias de terror. Vamos ao relato. Meu nome é Joaquim, e vivo nesta roça há 52 anos. Conheci Mateus desde que éramos crianças correndo descalços pela terra vermelha, pescando piaba no córrego, roubando goiaba do pé do seu Antônio. Ele era meu irmão de consideração, aquele tipo de amizade que só existe no interior, onde não existe mentira entre amigos, porque todo mundo sabe de tudo de qualquer jeito. Mateus casou com Dalva, a moça mais bonita que já passou por essas terras. Tiveram 3 filhos lindos e construíram uma vida que era inveja de muita gente. A propriedade dele prosperava de forma quase milagrosa. Menos o gado engordava mais rápido que o normal. A plantação sempre dava o dobro da colheita dos vizinhos. As galinhas botavam ovo todo santo dia sem falhar. As pessoas comentavam que Mateus tinha a mão abençoada, que tudo que ele tocava virava ouro. Mas prosperidade em roça pequena atrai coisa ruim. Não só a inveja dos vivos, mas a atenção de coisas antigas que moram no escuro. O mato que cercava nossas propriedades era denso, profundo, o tipo de mata fechada, onde a luz do sol mal penetra mesmo ao meio-dia. Os antigos diziam que aquele mato era morada de coisa que não devia ser perturbada, que antes dos brancos chegarem, os índios já evitavam aquela área, fazendo volta larga para não passar perto. E assim termina mais um relato aqui no Ouvindo Terror. Meu avô contava que quando era jovem, viu luzes estranhas dançando entre as árvores à noite. Ouviu chamados que pareciam voz humana, mas que saíam de lugares onde nenhum humano poderia estar. Ele dizia que o mato estava vivo de uma forma que não era natural, que tinha consciência própria e vontade cruel. Mateus nunca ligou muito para essas histórias. Dizia que era superstição de gente velha, que o mato era só mato e nada mais. Sua propriedade ia até a borda da mata fechada, e ele costumava caçar lá dentro sem medo, voltando sempre com caça boa. Mas eu notava que os cachorros dele nunca entravam muito fundo, ficavam na beirada ganindo, e que os passarinhos não cantavam na parte do mato próxima à cerca dele. Tinha um silêncio antinatural ali, como se a própria natureza prendesse a respiração. Falei isso para Mateus uma vez. Ele riu e disse que eu estava ficando igual aos velhos, vendo assombração onde não tinha. Queria tanto que ele tivesse razão, que eu estivesse apenas imaginando coisas. Mas o mato sabia algo que nós não sabíamos. O mato estava observando Mateus há muito tempo. Foi no início de agosto daquele ano maldito que as coisas começaram a mudar. Mateus me procurou numa tarde abafada, aquele tipo de calor pesado que faz o ar tremer e que traz tempestade à noite. Ele estava pálido, suando frio mesmo com o calor, e tinha um tremor nas mãos que nunca tinha visto antes. Sentamos na minha varanda, e ele ficou muito tempo em silêncio, olhando para o próprio mato ao longe. Antes de finalmente falar, disse que estava tendo sonhos estranhos toda noite. Sonhos onde caminhava pelo mato de madrugada, e algo o seguia entre as árvores. Algo grande que ele nunca via diretamente, mas que sentia a presença massiva, antiga, interessada. Disse que acordava com gosto de terra na boca e cheiro de bode impregnado na pele mesmo depois de banhar. Seus olhos, quando contava isso, estavam assustados, de uma forma que nunca tinha visto em Mateus, homem que não tinha medo de nada. Nos dias seguintes, Mateus começou a definhar de forma visível e perturbadora. Sua pele ficou acinzentada, com um tom doentio que fazia parecer que estava apodrecendo por dentro. Ele emagrecia rapidamente, apesar de comer mais que o normal, e Dalva me contou chorando que ele tinha começado a comer coisas estranhas. Terra do quintal, insetos vivos, e certa madrugada, ela acordou e encontrou ele devorando uma galinha crua no galinheiro, o sangue escorrendo pelo queixo enquanto ele mastigava apenas, e tudo. Quando ela gritou horrorizada, Mateus olhou para ela sem reconhecimento, os olhos completamente negros, sem branco visível. E por um momento ela jurou que ele ia atacar, mas então ele piscou. Os olhos voltaram ao normal, e ele vomitou tudo ali mesmo, chorando e dizendo que não sabia o que tinha acontecido, que não lembrava de ter ido ao galinheiro. O gado de Mateus começou a agir de forma bizarra. As vacas se recusavam a pastar na área próxima ao mato. Ficavam todas amontoadas no canto oposto do pasto, mugindo baixo e constantemente como se estivessem com medo. Várias amanheceram mortas sem marcas de violência ou doença. Simplesmente caídas com os olhos arregalados em terror, como se tivessem visto algo tão horrível que o coração parou. O veterinário não conseguiu explicar
Disse que nunca tinha visto nada parecido, que era como se tivessem literalmente morrido de susto. E então, começaram as marcas. Mateus acordava toda manhã, com arranhões pelo corpo, marcas que formavam padrões estranhos, símbolos que nenhum de nós reconhecia, mas que faziam os olhos doerem quando olhávamos muito tempo. Ele jurava que ia dormir com pele limpa, mas de madrugada, as marcas apareciam, como se algo o estivesse marcando enquanto dormia. Talva me procurou desesperada uma noite. Disse que Mateus tinha começado a falar, dormindo em uma língua que ela nunca ouviu. Sons guturais e arrastados que não pareciam sair de garganta humana. Pior ainda, ele levantava da cama sem acordar. Ficava de pé olhando pela janela na direção do mato por horas, completamente imóvel como estátua. E quando ela tentava acordá-lo, ele não respondia. Continuava olhando fixamente, como se estivesse vendo algo que ela não podia ver. Uma madrugada ela acordou, e ele não estava na cama. Encontrou ele no quintal de 4, farejando o chão como animal. Quando gritou o nome dele, Mateus ergueu a cabeça lentamente, e ela viu que seus olhos refletiam a luz da lua, de forma errada. Brilhavam amarelo, como olhos de bicho, no escuro. Ele não disse nada, apenas ficou olhando para ela daquele jeito. E então, algo mudou em seu rosto. Voltou ao normal, e ele começou a chorar, pedindo ajuda. Foi quando procuramos Dona Sebastiana, a benzedeira mais velha da região, mulher que carregava conhecimento passado por gerações sobre as coisas que habitam os lugares escuros. Levamos Mateus até a casinha dela, no fim do povoado. Ela abriu a porta, olhou para Mateus, e seu rosto enrugado ficou branco como pano. Ela não precisou de explicações, não precisou que contássemos os sintomas. Apenas olhou para ele com olhos antigos e tristes, e disse: "Vocês demoraram demais. Ele já tem o cheiro. O mato já pôs marca nele." Convidou Mateus para entrar. Fez ele sentar. Passou as mãos próximas ao corpo dele sem tocar. E conforme fazia isso, começou a tremer. Suas mãos velhas sacudiam incontrolavelmente. E lágrimas escorriam de seus olhos fechados. Quando terminou, afastou-se dele rapidamente, como se tivesse tocado em fogo. E disse a verdade que nenhum de nós queria ouvir. Ele foi escolhido. A coisa velha do mato escolheu ele. E quando ela escolhe, não há benzimento nem reza que desfaça. Dona Sebastiana nos fez sentar e contou a história que poucos conheciam. A história que os mais velhos sussurrava, mas que a maioria tinha esquecido ou escolhido não acreditar. Disse que muito antes de qualquer um de nós nascer, muito antes das primeiras fazendas serem estabelecidas ali, aquela mata era território de algo antigo. Não tinha nome que pudéssemos pronunciar, mas os índios que viveram ali antes chamavam de que não tem forma, e faziam oferendas na borda do mato para manter ele satisfeito e distante. Era uma entidade que existia entre estados, não completamente espiritual, nem completamente física. Algo que habitava os espaços vazios do mundo. Ela dormia na maior parte do tempo, mas às vezes acordava com fome de algo que almas humanas comuns não podiam saciar. E quando acordava assim, escolhia alguém. A escolha nunca era aleatória. A entidade escolhia homens que prosperavam, que tinham vida boa e abundante. Porque a transformação de algo completo em algo quebrado produzia um tipo especial de sofrimento que alimentava ela de formas que não podíamos compreender. Ela os chamava durante meses, invadindo seus sonhos, marcando seus corpos, mudando-os lentamente de dentro para fora. E então, na noite sem lua mais próxima, ela completava a transformação. O escolhido seria levado ao mato, e lá, na escuridão completa onde nenhuma luz penetrava, a entidade o transformaria em servo, em extensão dela mesma. Ele deixaria de ser humano e se tornaria bode, mas não bode normal, menos algo entre homem e animal, mantendo consciência humana presa em forma de besta, forçado a servir à vontade da entidade para sempre. Mateus ouvia tudo isso com expressão vazia, como se já soubesse de alguma forma, como se a verdade estivesse gravada nele. Perguntou com voz quebrada se havia alguma forma de evitar, de lutar, de escapar do destino. Dona Sebastiana balançou a cabeça lentamente, lágrimas ainda nos olhos. Disse que tinha visto isso acontecer uma vez, quando era jovem, com um homem chamado Augusto, que tinha a fazenda mais próspera da região. Ele também foi escolhido, e tentaram de tudo menos benzimentos, exorcismos. Até levaram ele para longe dali, pensando que distância faria diferença. Mas a maldição não conhece distância. Na noite sem lua, não importava onde Augusto estava, a transformação aconteceu. Ele virou bode na frente de 10 testemunhas. E então, fugiu para o mato mais próximo, voltando eventualmente para a mata original, porque servo sempre retorna ao mestre. A única coisa que Dona Sebastiana podia fazer era nos dar tempo. Ela fez um amuleto especial para Mateus, trançado com ervas específicas,
e fios de sua própria crina de cavalo, embebido em água benta, e sangue de galo preto, sacrificado sob lua cheia. Disse que o amuleto não impediria a transformação. Nada poderia, mas poderia desacelerar o processo, dar algumas semanas adicionais para Mateus se despedir da família, colocar coisas em ordem, preparar-se mentalmente para o inevitável. Mas ela avisou, olhando diretamente para Mateus com seriedade de quem conhece verdades terríveis. Quando a noite sem lua chegar, você precisa estar longe de sua família. A transformação é violenta e você não terá controle. O que você vai se tornar vai ter fome. E as primeiras coisas que essa fome vai querer são aqueles que você mais ama. Não ponha sua família em perigo. Quando sentir o chamado, vá sozinho para o mato. Mateus concordou, chorando, sabendo que estava sendo condenado à monstruosidade, sem ter cometido nenhum pecado, além de prosperar. As semanas que se seguiram foram as mais angustiantes que já vivi. Mateus tentava manter normalidade pela família, mas a deterioração era impossível de esconder. Sua pele começou a ficar áspera e grossa, desenvolvendo uma textura estranha que lembrava couro de animal. Pelos começaram a crescer em lugares onde humanos não deveriam ter. Pelos menos nas palmas das mãos, na testa, dentro das orelhas. Ele raspava obsessivamente, mas cresciam de volta durante a noite, mais grossos e escuros cada vez. Seus olhos mudaram gradualmente, as pupilas alongando-se horizontalmente e a cor mudando de castanho para um amarelo doentio. Mateus usava óculos escuros dentro de casa para esconder, mas as crianças percebiam. Tinham medo do pai, sem entender por quê. O cheiro era o pior, um odor forte de bode, misturado com algo podre que emanava dele constantemente. Mateus tomava banho 5, 6 vezes por dia. Esfregava a pele até sangrar, mas o cheiro não saía, apenas ficava mais forte. Dalva teve que colocar os filhos para dormir em outro cômodo, porque não aguentavam o odor. E Mateus sabia, via nos olhos deles, o nojo e o medo crescentes. E isso o destruía por dentro, mais que a transformação física. Ele me dizia, chorando, que preferia morrer a continuar assim, vendo sua família se afastar dele dia após dia. Mas suicídio não era opção porque Dona Sebastiana avisou que isso apenas aceleraria o processo e a transformação aconteceria de qualquer forma, possivelmente de forma ainda mais violenta. As alucinações começaram 2 semanas antes da noite sem lua. Mateus via coisas que não estavam lá, vultos no canto da visão, sombras que se moviam contra a luz. E sempre a presença dela, a entidade do mato. Ele descrevia como uma massa de escuridão mais densa que a noite, algo tão grande que preenchia o horizonte inteiro quando aparecia em sua visão, mas que ao mesmo tempo conseguia estar dentro de sua cabeça, sussurrando diretamente em seus pensamentos. Ela não falava em palavras, mas ele entendia perfeitamente o que ela comunicava. Contava sobre a forma que ele se tornaria, sobre os instintos que o dominariam, sobre a consciência humana que permaneceria intacta enquanto era forçado a fazer coisas horríveis, sem capacidade de resistir. Era tortura psicológica calculada. A entidade se deliciava em fazer ele saber exatamente o que estava por vir. Na última semana, Mateus parou de dormir completamente. Não porque não quisesse, mas porque sempre que fechava os olhos, estava instantaneamente no mato nos sonhos, e lá ela o esperava. Nos sonhos, ele já estava transformado. Já era o Bodhome, e ela o forçava a caçar, a matar, a comer coisas vivas que gritavam. Ele acordava vomitando, o gosto de sangue cru, na boca mesmo, não tendo comido nada. Seus dentes começaram a cair, sendo substituídos por outros que cresciam tortos e afiados. As unhas das mãos e pés engrossaram e escureceram, começando a se curvar em formato errado. Ossos começaram a estalar e mudar de posição sob a pele, causando dores terríveis que nenhum remédio aliviava. Mateus me implorou mais de uma vez para matá-lo, para acabar com aquilo, antes que chegasse ao fim. Mas como eu poderia? Ele ainda era meu irmão. Ainda tinha aqueles momentos de lucidez, onde era completamente o Mateus que sempre conheci, rindo das memórias antigas, chorando pelo tempo perdido. 3 dias antes da noite sem lua, Mateus reuniu a família. Dalva sabia o que estava acontecendo. Eu tinha contado tudo que Dona Sebastiana disse, e ela tinha aceitado, com uma resignação dolorosa, de quem não tinha escolha. As crianças não entendiam completamente. Eram pequenas demais, mas sentiam que algo terrível estava acontecendo. Mateus se ajoelhou na frente deles, segurando as mãos pequenas, com suas mãos que já não pareciam completamente humanas, e tentou explicar, da forma mais delicada possível. Disse que o pai estava muito doente, que ia ter que ir embora por um tempo, que não sabiam quando voltaria, mas que os amava mais que tudo no mundo. As crianças choraram, perguntaram
Por que ele não podia ficar? Por que os médicos não podiam curar? E cada pergunta era uma facada no coração de todos nós, presentes. Dalva abraçou Mateus por longo tempo, ambos chorando em silêncio. Ela disse que o perdoava por qualquer coisa, que não culpava ele pelo que estava acontecendo, que sempre o amaria, não importasse o que ele se tornasse. Mateus respondeu que ela precisava esquecer dele, refazer a vida, encontrar alguém que pudesse ser pai para as crianças, porque ele não ia voltar, não da forma que era, que o que ele ia se tornar não era mais esposo ou pai, era outra coisa, e ela não devia procurar, não devia tentar encontrar, porque o que ela encontraria seria apenas dor. Fizeram as crianças dormirem cedo naquela noite, e Mateus ficou no quarto deles por horas, apenas observando eles dormirem, memorizando cada detalhe, cada respiração, guardando imagens que sabia que logo seriam suas únicas conexões com a humanidade. No dia seguinte, Mateus começou a distribuir seus pertences, passou a propriedade oficialmente para Dalva, organizou documentos, deixou tudo preparado, como se fosse morrer. E de certa forma, era exatamente isso, menos a morte da pessoa que ele era. Ele me deu seu relógio, a aliança de casamento, e me pediu um favor que me destruiu ouvir. Pediu que se alguma vez ele aparecesse, se a criatura que ele ia se tornar viesse até as propriedades, eu atirasse, sem hesitar. Disse que se algum resto de Mateus ainda estivesse lá dentro consciente, estaria implorando por libertação. E que bala no coração seria misericórdia. Chorei abraçado com meu melhor amigo, sabendo que era a última vez que conversaríamos como dois homens, como dois seres humanos. Depois daquele momento, ele seria outra coisa, e eu teria que viver com as memórias de quem ele foi. Na véspera da noite sem lua, Mateus saiu de casa pela última vez como homem. Beijou cada filho dormindo, abraçou Dalva até ela não aguentar mais e ter que se afastar, e caminhou sozinho, na direção do mato. Eu o acompanhei até a borda. Ele não queria, mas insisti. Disse que não deixaria ele enfrentar sozinho. Ficamos ali, na cerca que dividia a civilização de escuridão selvagem, olhando para aquela massa de árvores densas que pareciam absorver toda a luz. Mateus estava tremendo, não de frio, mas de medo puro. Ele me olhou com aqueles olhos já não completamente humanos e disse: Joaquim, quando acontecer, quando eu virar aquela coisa, não me trate como se ainda fosse eu, porque não você. Vou ser servo dela, e ela não tem piedade, nem misericórdia. Se me vir, corra. Não tente conversar, não tente me salvar, apenas corra e proteja minha família. Essas foram as últimas palavras humanas que Mateus me disse, antes de caminhar para dentro do mato, desaparecendo na escuridão entre as árvores. Voltei para minha casa, mas não dormi. Fiquei na varanda com espingarda no colo, olhando na direção do mato onde Mateus tinha entrado. A noite sem lua era de uma escuridão absoluta, o tipo de escuro que parece sólido, que pesa sobre a pele. Não tinha estrelas, não tinha som. Até os grilos e sapos que normalmente cantavam a noite toda estavam em silêncio sepulcral. O mundo inteiro parecia estar prendendo a respiração, esperando algo terrível. Por volta da meia-noite, ouvi o primeiro grito. Era Mateus, ainda reconhecível como voz humana, mas carregada de uma agonia tão profunda que fez minhas entranhas se retorcerem. Ele gritava, não de dor física, mas de horror, ao sentir sua humanidade sendo arrancada dele, sua forma sendo moldada em algo antinatural. Os gritos continuaram por tempo que pareceu eternidade, mas provavelmente foram apenas minutos. Gritos humanos se transformando gradualmente em sons animalescos. Balidos horríveis misturados com tentativas de formar palavras que não conseguiam mais sair de boca que estava se transformando em focinho. E então, um rugido. Não era som que bode faz, nem som que homem pode produzir. Era algo entre os dois e pior que ambos. Um som que não deveria existir na natureza. O rugido ecoou pela noite inteira, viajando quilômetros, e eu soube que em cada casa do povoado, pessoas estavam acordadas, tremendo, trancando portas e janelas, rezando para que aquilo que tinha feito aquele som não viesse em sua direção. Depois do rugido, silêncio. Um silêncio ainda pior que os gritos, porque no silêncio, a imaginação criava horrores que eram possivelmente piores que a realidade. Fiquei ali parado, mal respirando, esperando, não sabendo o que esperar. Foi quando ouvi os cascos, batidas ritmadas na terra, vindo da direção do mato, ficando mais próximas. Algo estava caminhando, saindo da mata, vindo em direção às propriedades. Apontei a espingarda na direção do som, mesmo sabendo que provavelmente não adiantaria nada. Era mais para me fazer sentir menos impotente. Ouvi. A criatura que tinha sido Mateus emergiu da escuridão,
para a luz fraca do lampião da minha varanda. O que vi vai me assombrar até o dia que eu morrer. Não era bode, não era homem, era a abominação que misturava ambos, de forma que insultava a própria ideia de criação. Tinha o corpo de bode grande, com pernas traseiras dobradas em joelhos invertidos, terminando em cascos fendidos. Mas os membros dianteiros eram longos demais, mais parecidos com braços humanos cobertos de pelos escuros e terminando em algo entre mão e casco. A cabeça era o pior. Focinho de bode, com dentes afiados demais e numerosos demais, chifres retorcidos crescendo da testa. Mas os olhos, aqueles malditos olhos, eram humanos. Eram os olhos de Mateus, presos naquela forma monstruosa, olhando para mim com reconhecimento e desespero. Ele tentou falar, a boca se movendo em tentativa de formar palavras, mas só saíam balidos horríveis e grunhidos. Lágrimas. Lágrimas humanas escorriam daqueles olhos, enquanto a boca de besta rosnava e mostrava presas. A criatura ficou ali parada me olhando por tempo, que pareceu congelado. Vi inteligência naqueles olhos. Vi Mateus, ainda lá dentro, preso e consciente de tudo que tinha perdido, de tudo que tinha se tornado. E então, algo mudou. Os olhos que tinham reconhecimento e humanidade de repente ficaram vazios, tomados por algo outro. A criatura virou a cabeça de forma brusca e antinatural, olhando de volta para o mato, como se ouvisse chamado que só ela podia perceber. Quando olhou para mim novamente, não havia mais Mateus naqueles olhos, apenas fome e algo que poderia ser curiosidade cruel. Ela deu um passo na minha direção, depois outro, se aproximando lentamente como predador, avaliando presa. Levantei a espingarda, mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia mirar. A criatura inclinou a cabeça para o lado, movimento que era perturbadoramente curioso, quase brincalhão. E então, ela falou. Não deveria ser possível. Aquela boca de besta não tinha configuração para falar português. Mas sons saíram que meu cérebro entendeu como palavras, mesmo não sendo exatamente palavras. Joaquim, ainda estou aqui, preso. Ela me controla, mas ainda beijo, ainda sei. Game era, e isso é o tormento eterno. Cada palavra custava esforço visível. O corpo da criatura se contorcendo, como se forçar sons humanos causasse dor física. E então, ela soltou um bálido gemido de pura angústia e se virou correndo de volta para o mato com velocidade impossível, desaparecendo na escuridão, como se nunca tivesse estado ali. Fiquei paralisado por tempo indeterminado, não conseguindo processar completamente o que tinha testemunhado. Quando finalmente consegui me mover, entrei em casa tremendo, tranquei tudo e fiquei sentado no escuro até o sol nascer. Não contei a Dalva sobre o encontro naquela noite. Como descrever que vi o marido dela transformado em monstruosidade, ainda consciente e sofrendo dentro daquela forma? Ela tinha que acreditar que Mateus tinha ido completamente, que nada do homem que ela amava permanecia, porque a verdade, que ele estava preso em agonia eterna dentro daquela coisa menos seria crueldade demais para suportar. Disse apenas que ele tinha entrado no mato e não voltou. E ela pareceu aceitar, ou pelo menos fingir que aceitava. Por quê? Qual outra opção tinha? Nas semanas que seguiram, comecei a ver a criatura regularmente, sempre à distância, sempre observando. Ela ficava na borda do mato, ao anoitecer. Aquela forma monstruosa, apenas parada, entre as árvores, os olhos amarelos brilhando na escuridão, fixos na casa que costumava ser dele, na família que costumava ser sua, Dalva, e as crianças nunca viram. Ela tinha cuidado de só aparecer quando elas estavam dentro de casa. Mas eu via. Toda noite, eu ouvia e sabia que Mateus estava ali dentro da besta, observando sua família de longe, incapaz de se aproximar, porque a entidade não permitia, forçado, apenas assistir à vida que perdeu, continuando sem ele. Era tortura psicológica refinada, a entidade mantendo ele consciente especificamente, para sofrer, vendo-o, que nunca poderia ter de volta. 3 meses após a transformação, a criatura começou a vir mais perto, não ameaçando, não atacando, apenas visitando, sempre de madrugada, sempre quando eu estava sozinho, como se ela soubesse quando era seguro aparecer, sem assustar outros. Ela ficava do lado de fora da minha janela, os cascos fazendo barulho suave na terra, e ficávamos assim, às vezes por 1 hora inteira, menos eu, dentro olhando através do vidro, ela fora olhando de volta. Às vezes ela tentava falar, aqueles sons impossíveis que se tornavam palavras na minha mente. Ela contava, com dificuldade angustiante,
sobre o que era ser servo da entidade. Como durante o dia tinha que ficar no mato mais profundo, onde sol nunca alcançava, em tocas que ela era forçada a cavar e dormir, acordando coberta de lama e insetos. Ela descrevia a fome constante e antinatural que a dominava. Fome não apenas de comida, mas de algo mais profundo, que não conseguia nomear. A entidade a forçava a caçar, não por necessidade, mas por diversão cruel, fazendo-a perseguir animais pequenos e matá-los de formas específicas que maximizavam o sofrimento. E o pior, Mateus estava consciente durante tudo isso, impotente para controlar o próprio corpo, forçado a assistir através dos próprios olhos, enquanto fazia coisas horríveis, sentindo prazer instintivo, animal, que ele odiava, mas não podia resistir. Era escravidão, da forma mais absoluta. Menos corpo e instintos controlados por vontade alienígena, mas mente humana mantida intacta, especificamente para sofrer com o que estava sendo forçado a fazer. Uma noite, ela me contou a parte mais terrível da maldição. Disse que não era a única, que no mato profundo, longe de onde qualquer humano ousava ir, havia outros, como ela, servos transformados ao longo de décadas, talvez séculos, todos mantidos conscientes em formas de besta, todos servindo a entidades sem capacidade de resistir ou morrer. Formavam uma corte grotesca de monstruosidades, e ela era forçada a estar entre eles, a interagir como se fosse manada de animais, enquanto a parte humana neles gritava silenciosamente em horror. A entidade os colecionava como brinquedos quebrados, mantinha-os indefinidamente porque o sofrimento deles era entretenimento ou alimento para ela. Não havia escape, não havia morte, apenas existência eterna de consciência humana, presa em corpo de besta, obrigado a fazer vontade de algo antigo e cruel. Perguntei uma vez, durante uma dessas visitas noturnas, se ela queria que eu a matasse, que acabasse com aquele sofrimento. A criatura ficou em silêncio por longo tempo, apenas me olhando com aqueles olhos que carregavam toda a dor do mundo. Então, ela tentou falar, os sons saindo torturados. Não posso morrer. Ela, permite, balas, funciona, fogo, queima, nada deste mundo pode me libertar. Tentei muy veces, mas corpo se regenera. Consciencia permanece. Estou preso para sempre. E então, ela fez algo que me quebrou completamente, menos ajoelhou-se nas patas dianteiras, como se estivesse implorando. E aqueles olhos humanos em face de besta me olharam com súplica silenciosa por algo que eu não podia dar. Libertação. Passaram-se mais 6 meses. Dalva e as crianças finalmente se mudaram para a cidade. Não aguentavam mais viver na propriedade, assombrada por memórias e pela presença que todos sentiam, mas só eu via. Vendi a propriedade por preço irrisório para uma família que veio de longe e não conhecia a história. Não contei nada. Como poderia? Quem acreditaria? A casa de Mateus permaneceu vazia. Ninguém queria comprar. Virou ruína, gradualmente engolida pelo mato que avançava cada vez mais. Era como se a entidade estivesse reivindicando aquele espaço, marcando o território que tinha conquistado, levando Mateus. Eu me mudei para uma casa menor mais perto do povoado, mas ainda podia ver o mato ao longe, aquela massa escura que nunca parecia mudar. Sempre observando, sempre esperando. Foi em uma noite particularmente fria de julho, quase um ano após a transformação, que tive a última visita. A criatura apareceu na minha nova varanda e estava visivelmente pior. Os pelos caíam em tufos, revelando pele cheia de feridas que nunca cicatrizavam completamente. Um dos chifres estava quebrado, sangrando algo escuro e viscoso. Ela mancava de uma perna traseira, mas o pior eram os olhos. Tinham perdido aquela centelha de humanidade que ainda carregavam antes. Estavam mais vazios, mais distantes, como se Mateus estivesse sendo lentamente apagado de dentro daquela forma. Ela se aproximou cambaleante e encostou o focinho no vidro da janela, deixando o rastro de algo que não era apenas saliva, mas tinha a textura de lágrimas misturadas com sangue. E então, ela falou pela última vez, e as palavras saíram mais claras que nunca antes, como se ela tivesse reunido toda a força que restava para me dar uma mensagem final. Joaquim, escuta. Bem, ela está escolhendo outro
sinto. Quando acontece. Novo. Servo. Em breve. Alguém próspero. Alguém feliz. Vai sofrer como sofre. Vai se juntar anos. No mato. E nada pode impedir, porque ela sempre vence, sempre coleciona, sempre consome o que é bom e transforma em horror. Lembra de mim, Joaquim, lembra do homem que fui da coisa que sou, avisa os outros. Prosperidade atrai o dela mediocridade. Sobrevivência. A criatura deu alguns passos para trás. Olhou para mim, uma última vez, com o que restava de Mateus naqueles olhos. E então virou-se e correu para o mato. Mais rápido do que eu alguma vez tinha visto. Como se estivesse fugindo, ou sendo chamada com urgência que não podia ignorar. Nunca mais a vi. Passei noites, esperando, vigiando. Mas ela não voltou. Não sei se finalmente algo mudou. Se a entidade a levou mais fundo no mato onde eu não poderia vê-la. Ou se o resto de humanidade que Mateus mantinha finalmente se apagou completamente e ela agora é apenas besta, obediente, sem consciência, para sentir dor. Talvez seja misericórdia. Essa segunda opção, talvez ser apenas animal, seja melhor que ser homem preso em corpo de besta. Mas de qualquer forma, Mateus C. foi meu melhor amigo. O homem que conheci vida inteira. Está perdido em algo que não posso alcançar nem ajudar. E a entidade permanece no mato, antiga e paciente, esperando a próxima vítima para colecionar. Isso aconteceu há 3 anos. Tento viver vida normal, mas é impossível esquecer. Toda vez que olho para o mato ao longe, sei que ela está lá. A entidade. E sei que Mateus está lá também. O que sobrou dele, servindo vontade dela, junto com quantos outros que foram transformados antes dele ao longo dos anos. Às vezes, em noites sem lua, ouço sons vindos da mata, menos balidos estranhos. Rugidos que não são completamente animais. E se escuto com atenção suficiente. Abaixo de tudo isso, gritos abafados que poderiam ser humanos. Ninguém mais vai ao mato. Mesmo caçadores experientes evitam aquela área. Dizem que tem algo errado ali, que os cachorros se recusam a entrar, que a sensação de ser observado é insuportável. A propriedade que comprou a antiga terra de Mateus não durou nem 6 meses. A família fugiu no meio da noite, deixando tudo para trás. E se recusam a falar sobre o que viram ou vivenciaram. A casa agora está completamente engolida pelo mato. Você mal consegue ver que havia construção ali. É como se a terra estivesse reclamando aquele espaço, apagando a evidência de que civilização existiu ali. E eu fico me perguntando, quantas outras áreas tem entidades assim? Quantos outros matos, florestas, lugares selvagens abrigam coisas antigas que escolhem servos e os transformam em horrores? Quantas pessoas desaparecidas ao longo da história não desapareceram realmente, mas foram transformadas e mantidas vivas em tormento eterno, em formas que ninguém reconheceria? A mensagem final de Mateus me assombra diariamente. Ele disse que ela estava escolhendo o outro. Observo o povoado. Vejo quem está prosperando, quem tem vida boa demais, e sinto medo por eles. Quero avisar, quero contar a história. Mas quem acreditaria? Vão pensar que sou louco, que a idade me fez inventar coisas, que estou vendo assombração onde não tem. Então fico em silêncio, observando, esperando, temendo o momento em que vou ouvir sobre alguém começando a ter sonhos estranhos, mudanças de comportamento, todos os sinais que reconheço agora, mas que não pude impedir com Mateus. E sei, com certeza absoluta, que me deixa sem dormir muitas noites, que vai acontecer de novo. A entidade não para. Ela coleciona, transforma, mantém suas vítimas conscientes em formas de besta para sempre. Mateus me fez uma pergunta uma vez, nas primeiras visitas depois da transformação, que não consigo tirar da cabeça. Ele perguntou se eu achava que havia algum propósito nisso, alguma razão para a entidade fazer o que faz. Se era alimentação, entretenimento, ou simplesmente natureza dela, tão inevitável quanto cobra picar.
ou aranha tecer teia? Não soube responder na época. E não sei agora, mas o que sei é que o mato ainda está lá, ainda observa, ainda espera. E em algum lugar naquela escuridão, Mateus permanece, preso entre homem e besta, consciente de tudo que perdeu, servindo vontade de algo que não podemos compreender, nem combater. Ele foi meu melhor amigo, meu irmão de criação, homem bom, que não merecia o destino que sofreu, e agora é servo eterno de escuridão antiga, que mora no mato. Se você vive perto de floresta profunda, se sua vida está prosperando demais, se começa a ter sonhos estranhos onde algo o chama das árvores, saia, venda tudo e vá embora. Porque quando ela escolhe, não há salvação, não há fuga, não há nada além de transformação e tormento eterno. O que você achou dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você sentiu. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos relatos. Ative o sininho para ser notificado sempre que postarmos uma nova história. Até o próximo relato. E lembre-se, nem tudo que prospera na roça cresce em paz. Algumas coisas atraem atenções que nunca deveriam ser atraídas.